Olá, eu sou Túlio Pedrosa, atualmente estou como doutorando na Universidade Federal de Pernambuco e vou apresentar o trabalho Otimização de nanobastões de ouro para terapia fototérmica de alta performance, realizado sob a supervisão do professor Renato de Araújo, dessa vez apresentando para a comissão avaliadora do prêmio Antônio Fernando Catelli Infantozzi. Eu não conheci o professor Infantozzi, mas sei que o processamento de imagens por ultrassom estava entre os muitos interesses que ele tinha. Assim como o ultrassom, a luz também é explorada em terapia térmica, e é o que a gente vai ver um pouco hoje. Então, para começar, é importante que compreendamos o que é a terapia fototérmica, que nada mais é do que um tratamento térmico baseado na indução de hipertermia por meio de luz. Então se joga luz em um tecido, geralmente na forma de laser, para que ele aqueça e induza a morte celular. Portanto, a luz é administrada, o tecido aquece e, dependendo da temperatura que ele alcança e do tempo de exposição, é possível causar a desnaturação das proteínas das células ou também iniciar outros processos que levam à morte celular, reduzindo assim a viabilidade do sistema. Nos últimos anos, a terapia fototérmica tem sido amplamente estudada como uma alternativa a tratamento de câncer, porque ela apresenta menor efeito colateral quando comparado à quimioterapia e radioterapia. Além disso, ela também tem sido estudada no tratamento de fungos e bactérias como alternativa ou complemento aos antibióticos. Mas nem sempre esse processo é muito eficiente. Para aumentar a eficiência da TFT, é possível utilizar um agente fotossensibilizante, que vai assumir o papel de converter a luz em calor. Dessa forma, o agente fotossensibilizante é administrado e passa pelo processo de internalização. Então, os demais passos da TFT são seguidos. Como esses agentes fotossensibilizantes têm um papel preponderante na conversão de luz em calor, é importante que eles façam isso de maneira eficiente. E na maioria das vezes, os marcadores moleculares, como a indocianina verde, são usadas na terapia fototérmica. Nos últimos anos, algumas nanopartículas metálicas, como nanopartículas de ouro, vêm sendo apresentadas como uma alternativa a esses marcadores moleculares. E é possível ver nessa tabela que as nanocascas de ouro e os nanobastões de ouro apresentam seção de absorção, que é a capacidade de absorver luz em um comprimento de onda específico, pelo menos 5 ordens de grandeza mais altas que os marcadores moleculares. Essa diferença na seção de absorção ela se deve ao efeito de ressonância de plasma localizado, que corresponde a uma oscilação coletiva dos elétrons livres do material, que vão oscilar junto com a luz e dissipar essa energia em forma de calor, pelo menos nas nanopartículas metálicas. Então, empregando esse tipo de estrutura na TFT, é possível reduzir a concentração de fotossensibilizante que é necessária para realizar a TFT, o que ameniza o efeito citotóxico dos fotossensibilizantes, e também leva a uma redução da intensidade laser necessária para alcançar temperaturas capazes de induzirem morte celular. Além disso, as nanopartículas de ouro também apresentam boa biocompatibilidade. De qualquer forma, maiores capacidades de absorção, como estamos vendo aqui, não acarretam necessariamente em maiores aumentos de temperatura. E aí nós chegamos aos objetivos do trabalho, que é avaliar nanoestruturas plasmônicas para TFT, onde vamos introduzir uma nova metodologia para otimizar a geração de calor em nanopartículas plasmônicas de qualquer formato, mostrando que uma alta seção de absorção não é suficiente para sozinha garantir máxima conversão de luz em variação de temperatura. Além disso, vamos também demonstrar a aplicação da metodologia proposta na otimização de nanobastões de ouro. Os nanobastões de ouro apresentam característica bem interessante. Variando as dimensões L e D dessa nanoestrutura, nós estamos mexendo na razão de aspecto do nanobastão. E fazendo isso, é possível sintonizar a absorção plasmônica em um comprimento de onda de interesse. E aí nós podemos escolher um D e um L para que o pico de absorção aconteça dentro da janela de transparência dos tecidos biológicos no infravermelho próximo, garantindo assim uma maior penetração de luz no tecido. O Wang e colaboradores demonstraram o uso de nanobastões como plataformas TFT em vivo. E aí, os nanobastões de ouro foram administrados em ratos de laboratório. Nessa imagem, é possível ver a alta localização do aquecimento na terapia fototérmica na região tumoral. E vemos também que esse aquecimento alcança variações de temperatura de até 30 graus acima da temperatura corporal do rato. Para compreendermos melhor os critérios de otimização das nanopartículas, é importante conhecer a escala de tempo no qual os fenômenos fototérmicos se manifestam. Notem que o tempo, desde o início do processo
de excitação dos plasmons até o momento em que a nanopartícula começa a perder energia em forma de calor para o ambiente, demora até 100 nanosegundos. Antes disso, toda a energia que foi absorvida ainda está contida na nanopartícula. Então, nós podemos definir um threshold, um limite, que, se estamos iluminando a nanopartícula com um pulso que é mais curto do que 100 nanosegundos, nós temos um caso, e se estamos iluminando a nanopartícula com excitação contínua, nós temos outro caso. No caso de pulsos que não são cumulativos e que são mais curtos do que 100 nanosegundos, todo o transporte de calor pode ser negligenciado, já que a energia que foi absorvida ainda está contida na nanopartícula. Então, a variação de temperatura que a nanopartícula sofre é dada por essa expressão aqui. Existe uma figura de mérito chamada número de Joule, normalmente utilizada para avaliar o quão bem uma nanopartícula pode aquecer. E comparando essas duas equações, nós vemos que a variação de temperatura sofrida por uma nanopartícula sob iluminação pulsada menor que 100 nanosegundos é diretamente proporcional ao número de Joule. Ou seja, otimizando o número de Joule da nanopartícula, a gente está, consequentemente, otimizando a variação de temperatura que essa nanopartícula sofre, pelo menos para o caso de pulsos menores do que 100 nanosegundos. Similarmente, no caso em que a iluminação é contínua, não é mais possível negligenciar o transporte de calor e, para saber a variação de temperatura gerada por uma nanopartícula, nós temos que resolver a equação de Laplace. Felizmente, Bafo já resolveu isso para uma nanopartícula de formato arbitrário, em que R equivalente é o raio equivalente de uma esfera com o mesmo valor, o mesmo volume de uma nanopartícula arbitrária em análise, que no nosso caso é um nanobastão. Beta é um fator de forma, um fator de correção que depende do formato da nanopartícula e que para nanobastões de ouro é dada por essa expressão. Então, analisando essa equação, é possível notar que a variação de temperatura sofrida pela nanopartícula é diretamente proporcional a esses parâmetros que estão circulados. Além disso, esses parâmetros também dependem apenas das características da nanopartícula. Então, nós resolvemos introduzir uma nova figura de mérito que chamamos de fator de estado estacionário para avaliar o aquecimento sob excitação laser, CW. E otimizando o S2F, o fator de estado estacionário, nós estamos também otimizando a variação de temperatura que uma nanopartícula pode alcançar sob excitação CW. Então, de posse das figuras de mérito, nós já sabemos o que é preciso otimizar para maximizar a variação de temperatura da nanopartícula, e para essa otimização, nós simulamos os nanobastões de ouro utilizando o método dos elementos finitos pelo CONSOL, onde modelamos os nanobastões imersos em volume de água muito maior do que eles, e variamos os comprimentos L e D, mantendo a razão de aspecto fixas. Para cada combinação L e D, foram calculados o número de Joule e também o fator de estado estacionário. Esse procedimento foi repetido para diferentes razões de aspecto, e os resultados obtidos foram comparados com soluções coloidais de nanobastões de ouro que estão disponíveis comercialmente. Assim, nós obtivemos mapas de cores para cada figura de mérito. E aqui nós podemos ver o mapa de cores obtido por número de Joule, otimizando nanobastões para aquecer pulsos sob pulsos não cumulativos de menores que 100 nanosegundos. E aqui nós vemos que, para cada comprimento L e para cada diâmetro D, nós temos um número de Joule diferente que está determinado aqui pela escala de cor à direita. Escolhemos então maximizar essa variação de temperatura para nanobastões de ouro que são iluminados nos comprimentos de onda de 800 nanômetros e 1064 nanômetros. Para fazer isso, a gente destacou no mapa duas linhas correspondentes às dimensões de nanobastões que apresentam pico de absorção de luz em 800, linha azul, e em 1064 nanômetros, que é essa linha vermelha. Agora, nós vamos plotar a variação do número de Joule ao longo dessas linhas em função do comprimento do nanobastão. E fazendo isso, nós vemos que, apesar das linhas azul e vermelha representarem respectivamente os bastões que absorvem luz em 800 nanômetros e 1064 nanômetros, o comportamento do número de Joule apresenta um pico em cada um desses casos. Isso indica que, entre todos os nanobastões de ouro que absorvem luz em 800 nanômetros, o nanobastão que vai aquecer mais tem comprimento de 40 nanômetros e diâmetro de 10 nanômetros.
E para o caso de luz em 1064 nanômetros, o nanobastão que vai aquecer mais tem comprimento de 72 nanômetros e diâmetro de 11 nanômetros. Aqui nós podemos ver o mapa de cores obtidos para o fator de estado estacionário, otimizando nanobastões nesse caso para aquecer sob iluminação contínua. Temos novamente o mapa de cores, em que para cada comprimento L e diâmetro D, nós temos um número de fator de estado estacionário diferente. Novamente, a escala de cores à direita delimita essa figura de mérito. Similarmente, se fizermos a análise da figura de mérito ao longo dessas linhas que representam nanobastões que absorvem luz em 800 e em 1064, nós encontramos que também o fator de estado estacionário apresenta um pico para cada caso. E isso indica que entre todos os nanobastões de ouro que absorvem luz em 800 e em 1064, nós temos uma dimensão ótima. Para 800 nanômetros, isso acontece para o comprimento de 100 nanômetros e diâmetro de 30 nanômetros. E para luz em 1064 nanômetros, as dimensões ótimas são 150 nanômetros e 30 nanômetros. Dessa forma, nós podemos concluir que apresentamos uma nova metodologia que é capaz de otimizar as dimensões de nanopartículas metálicas de qualquer formato para gerar variação de temperatura. E nós destacamos duas figuras de mérito: o número de Joule, para os casos de pulsos mais curtos, que 100 nanosegundos, e o fator de estado estacionário para a iluminação CW. Além disso, nós também demonstramos a metodologia por meio da otimização de nanobastões de ouro, obtendo comprimentos e diâmetros ótimos para cada regime de iluminação, nos comprimentos de onda de 800 nanômetros e 1064 nanômetros. Dessa forma, nós chegamos ao fim da nossa apresentação e qualquer contato pode ser realizado através do e-mail, que está aqui disponibilizado. Muito obrigado.